Hora do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. O tema de hoje é uma reflexão sobre a nossa visão a respeito de nós mesmos enquanto espíritos em evolução e com relação aos nossos preconceitos e julgamentos em relação aos nossos irmãos que, como nós, também estão em evolução. Vamos falar da formação do ser do bem, a formação do homem de bem, características das quais todos nós buscamos. E muitas vezes observamos na nossa própria fala, nosso próprio pensamento, que julgamos a nós mesmos e aos nossos irmãos, como se não pudéssemos ter a oportunidade de nos tornarmos melhores, ou como se os nossos irmãos não tivessem nenhuma oportunidade, como se estivéssemos condenados ao sofrimento e à ignorância. Talvez porque passamos séculos das nossas anteriores encarnações ainda vibrando nos caminhos do erro, mas a doutrina veio trazer o cristianismo redivivo e despertar as mensagens do Cristo. E lembrarmos que Ele já deixou há 2000 anos as recomendações e os ensinamentos para que possamos nos tornar verdadeiros homens de bem. Nós vamos buscar nas obras básicas do estudo de hoje. Na primeira obra básica, codificada por Allan Kardec, quando ele questionou aos espíritos, no livro dos Espíritos, no capítulo 1 do livro 2, referente ao mundo dos espíritos, na pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. É um grande despertar. Durante séculos, como espíritos mais infantis que éramos, entendíamos que havia espíritos bons e ruins. Quando na infância da humanidade, enxergávamos os seres desta forma. Assim como quando contamos uma história para crianças, muitas vezes destacamos o lado bom e o lado mau. Quando amadurecemos, temos uma outra visão da vida. Assim também, o espírito que evolui entende e enxerga os seus irmãos de outra forma. Fica muito claro na pergunta 116, quando Kardec interrogou ao plano espiritual: há espíritos que permanecerão nas ordens inferiores? E a espiritualidade nos descortina de uma forma bondosa, explicando que não. Não há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores, pois todos se tornarão perfeitos. Eles falam que os espíritos mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já disseram em outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Se nós, que somos criaturas ainda em evolução, quando um filho nos pede pão, não damos uma pedra, não damos uma serpente, imagina Deus, que é todo bondade, poder e misericórdia. Dessa forma, podemos olhar hoje a todos os nossos irmãos, não mais como criaturas condenadas ao sofrimento eterno, mas irmãos que ainda não despertaram do sofrimento e que ainda não encontraram o caminho da luz. Sendo assim, vamos para a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde o Cristo nos descreve há mais de 2000 anos a verdadeira orientação e os verdadeiros caracteres da perfeição. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde o Cristo nos orientou: amai os vossos inimigos
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus, na sua infinita bondade, nos diz para seguir este mandamento, porque entendíamos antes do Cristo que deveríamos amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e Ele coloca o próximo mesmo como aquele inimigo que nos fere, nos calunia e nos persegue. E aí a nossa reflexão é muito mais profunda, porque nós ainda precisamos perdoar sem esperar ser perdoados ou sem esperar que o outro nos peça perdão. Fazer o bem sem esperar a gratidão. Assim é o caminho, é a orientação e é o que deve fazer aquele que pretende se tornar um ser de bem. Na sequência deste capítulo, há o homem de bem, com as suas características. E o Evangelho nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro. Sabe que as provações e vicissitudes da vida, neste momento, são passageiras, pois são provas ou expiações. E aceita sem reclamar. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco diante do forte. Não discrimina e não distingue nenhum ser, nem pela raça, nem pela crença, nem pela cultura, nem por nenhuma outra orientação, pois enxerga em todas as criaturas seus irmãos. É aquele que não alimenta ódio nem rancor. E é indulgente com as fraquezas alheias. É aquele que não se envaidece das suas características pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos recursos que recebeu. Se, sob sua ordem social, possui homens os quais precisa orientar, usa de benevolência. Se é subordinado a outro, cumpre com seus deveres. Finalmente, o homem de bem respeita a todos os seus semelhantes e respeita as leis da natureza. E aí, mais um chamado. Na sequência deste capítulo, há a descrição dos bons espíritas, pois que coloca que o espiritismo, essa incrível ferramenta, essa doutrina, essa religião, essa ciência, ela pode ser muito bem compreendida, mas não necessariamente bem sentida. O fato de conhecermos as manifestações espirituais pode não tornar o nosso coração e o nosso espírito melhor. Pode não nos fazer um bom espírita e nem um homem de bem, se não sentirmos verdadeiramente a mensagem da doutrina dentro de nós. E ele diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. Assim, o espiritismo não vem dizer que a criatura se torna melhor que o outro, em nenhum momento, mas nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que esta mensagem, irmãos, seja de uma reflexão profunda, que todos nós saibamos que estamos no caminho de sermos bons e que os irmãos que estão ao nosso lado, se ainda não conseguiram, é porque talvez precisem também da nossa ajuda, do nosso exemplo, da nossa prece, da nossa palavra. Pois todos nós seremos perfeitos um dia. Uma ótima semana a todos. Na Era do Espírito.